noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje é domingo e hoje é o primeiro dia da nossa semana. Nós vamos começar a nossa semana dessa forma, adorando a Deus, ouvindo as direções dos céus para a nossa vida. Eu tenho certeza que essa semana será uma semana super abençoada na sua vida. Amém? Você toma posse disso? Quando a gente começa bem, a Bíblia diz, se a primícia é boa, então toda a massa será muito boa. Eu profetizo tudo de bom na sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Olha só quanta coisa nós já recebemos aqui num culto como esse. Eu recebi, tomei posse das orações, de tudo que nós falamos aqui. Você está no lugar certo. Deus te trouxe para esse lugar, porque Ele marcou um encontro com você. Eu gosto de repetir isso, irmãos. O Senhor marca encontros conosco. O interessante é que Ele nunca falta. Um dia, Adão não foi para o encontro, mas Jesus, o Senhor, estava lá. Lembra? Adão não foi. Todos os dias eles tinham um encontro na viração do dia. Um dia, Adão não foi, mas Deus estava lá. Deus está indo a todos os encontros, ainda que você não tenha ido. E hoje é um daqueles que Ele marcou e você veio. E Ele vai te pegar hoje aqui em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com você da alegria do nosso coração. E eu sempre quero atualizar os irmãos, porque você é parte disso. Há mais ou menos 15 anos, 16 anos, quando nós chegamos aqui em Laranjeiras do Sul, começamos a receber profecias, palavras. E quero confessar aos irmãos que foi difícil acreditar em algumas delas. Pessoas que vinham e diziam, olha, isso vai acontecer. E nós vamos ver essa casa lotada de gente. E depois ela vai estar lotada de pastores. E as pessoas virão de todas as partes do Brasil e do mundo para ver o que vai acontecer aqui. E nós tínhamos visões, profecias de que daqui sairiam missionários, flechas incendiadas. Essa era a visão. Flechas que tocariam o Brasil e as nações. E parecia tão distante, tão distante. Todas as vezes que eu recebia isso lá no começo, eu dizia, que bom que esse pastor falou isso, mas é meio difícil isso acontecer aqui na nossa cidade. E sabe o que tem acontecido, irmãos? Muito além daquilo que nós poderíamos imaginar. Deus tem feito. Eu quero que você fique atualizado no que está acontecendo. Irmãos, tem tanta coisa acontecendo no meio da Rede Zoe. É tanta bênção que Deus está fazendo no nosso meio. Eu tenho uma notícia fresquinha para você. Nessa terça-feira, os nossos missionários que vão começar a igreja na Espanha, eles chegaram lá terça-feira. Eu e Suelen falamos com ele, é o Luiz Henrique, a Elaine, e eles chegaram lá. Por enquanto, eles ainda estão em Portugal, na fronteira, 8 quilômetros eles estão ali de Sevilha. Eles vão servir uma comunidade ali, por enquanto, por conta da documentação. E nessa comunidade eles estão a 8 quilômetros já da entrada da Espanha. E o lugar onde nós plantaremos a comunidade Zoe na Espanha, nesse início será em Sevilha e depois toda a Espanha, se Deus quiser. E nós já estamos lá com esses irmãos. Eu queria te pedir, ore por eles. Ore por essa família, esse casal que está lá. Eles deixaram tudo, abriram mão para poder estar lá, e eu assim os conheço há muitos, muitos anos, e eu sei o que eles estão fazendo naquele lugar. Estão lá, primeiro domingo deles lá em Portugal ainda, mas já entrando na Espanha. Você faz parte disso. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E também, irmãos, nesse final de semana, na sexta-feira, eu fui com alguns irmãos aqui da igreja, estive em uma igreja, numa cidade chamada Campina Grande do Sul. É na região metropolitana ali de Curitiba. Estava comigo o Zico, acho que eu estou vendo o Zico está lá atrás, o Petiac, o Juliano, fomos lá. Que igreja linda, mais uma igreja que faz parte agora da Rede Zoe de igrejas. Campina Grande do Sul, fica próximo ali a Colombo, a Pinhais, e lá temos uma igreja linda. Deus está levantando uma igreja linda lá também. E aí, voltando de lá, ontem nós paramos em Prudentópolis, para participar da inauguração da Zoe de Prudentópolis. Irmãos, pensa num lugar lindo. Vocês conhecem, é maravilhoso porque nós estamos falando de gente dessa casa
meninos, meninas dessa casa, que incendiados por esse fogo que nós recebemos aqui de Deus, saíram para fazer isso. Você sabe quem é o Márcio, você sabe quem é a Isadora, cresceram aqui. Eu tenho o privilégio de poder dizer, né? Podemos participar da vida deles, vê-los se batizando, entregando a vida a Cristo, se casar, se tornaram líderes de célula, líderes nessa casa e foram para Prudentópolis. Deixaram tudo aqui, estão lá fazendo um trabalho lindo. Tem um videozinho aqui pra gente, irmãos, é um vídeo eu mesmo que fiz, só para você ter uma ideia de como é que ficou a Zoe de Prudentópolis. Olha aí, a fachada. Olha só que lindo, uma célula na praça. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá. Olha só o que ele está fazendo lá. Isso aí é só o começo. Você pode aplaudir o Senhor? É honra, glória, o nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? Agora, olhe para quem está do seu lado, por favor, e fala assim: você faz parte desse avivamento. Você faz parte desse avivamento, sabe, irmãos? Quando alguém me pergunta assim: pastor, como é plantar igrejas? Eles sempre esperam assim que eu diga: plantar igreja é maravilhoso. E eu falo: é horroroso. Não planta, não começa. Os pastores me procuram e falam: não, vamos plantar a igreja. Como é que faz? Eu falo: nem começa. Se você não quiser sentir saudade, se você não quiser sentir vontade de abraçar a pessoa e não estar perto dela, então nem começa, porque plantar a igreja é isso. E aí o povo vai, as pessoas estão indo. Quantos a gente pode se lembrar que estavam aqui e agora estão lá? E nesse momento, enquanto nós estamos aqui louvando o nome do Senhor e pregando, eles estão também nessas igrejas. Meninos, meninas, estão agora liderando e pastoreando tantas e tantas pessoas. Você faz parte desse avivamento e quem sabe não é você ou seus filhos que serão enviados daqui a pouco também para essa missão maravilhosa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você faz parte disso tudo, louvado seja Deus. Bom, quero repartir com você uma palavra de Deus que, assim, muito, muito simples mesmo, irmãos. E hoje ainda a Suelen falou assim comigo: por que você acha que Deus está nos levando para esse lugar tão simples? E eu também não sei, para falar a verdade. Mas o que eu sei, irmãos, é que com fidelidade eu quero repartir essa palavra para você, para o seu coração. Se abra para aquilo que Deus quer ministrar a nós aqui como igreja nesse momento. Então, Colossenses no capítulo 3, eu quero ler Colossenses 3 e depois nós vamos ler também João capítulo 15. Colossenses capítulo 3 e João capítulo 15, glória a Deus. De vez em quando, nós vamos trazer algum vídeo, alguma informação das nossas igrejas espalhadas aí por todo o Brasil e o mundo. Ainda amanhã, nós já estamos indo para Pato Branco, para começar o cenáculo lá, com uma turma que está aqui, e aí, de lá nós vamos para Guaíra, vamos a Coronel Vivida, depois vamos a Guaíra, depois Paraguai, e vamos ver assim o Senhor fazer um avivamento nesses lugares. Eu e Sueli ainda seguimos para Zoe lá em Dourados e depois lá para Campo Grande, que o Senhor está fazendo algo grande mesmo no nosso meio. É bom demais. Irmãos, quando a gente tem essa noção do todo, a gente também consegue ter uma posição melhor naquilo que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. Colossenses no capítulo 3 diz assim, só vou ler o verso 3. E essa segunda parte, que é a parte que assim, o Espírito Santo chamou a minha atenção, que é assim, porque vocês morreram e agora a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, porque nós morremos para o mundo, escute isso, ele vai dizer, agora a sua vida está
escondida. Diga comigo, a minha vida está escondida. Fala assim, com Cristo em Deus. Você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado? Com Cristo em Deus. É assim que está a sua vida. Agora, João capítulo 15. Esse é um dos textos mais repetidos aqui esse ano, porque ele é o texto base para o nosso ano da frutificação. João capítulo 15, verso 5 é o texto que Deus nos deu, tema e base para esse ano, o ano da frutificação. Achou aí? Bom, você sabe até decorado esse versículo que diz assim, ó: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas, escute isso, sem mim nada podeis fazer. Amém? Vamos orar mais uma vez? Põe a mão assim no seu coração, ore comigo. Ore comigo e diga: Pai, em nome de Jesus nós oramos, pedindo uma liberação do céu agora aqui no nosso meio. Oramos a Deus pedindo que o Senhor gere em nós revelação profunda, profunda. Nós reconhecemos, ó Deus, a sua presença nesse lugar. E é ela que transforma qualquer tipo de palavra simples em algo que vai fundo no nosso coração. Não é sobre persuasão, não é sobre oratória, não é sobre informação, mas é sobre o Teu Espírito Santo e a liberdade que damos a Ele de nos ministrar profundamente. Senhor, nós queremos colocar agora nossas coroas aos Seus pés. Tudo que sabemos e conhecemos, colocamos aos Seus pés. Humildemente nos rendemos, dizendo: ó Senhor, nós estamos abertos ao Teu mover e ao Teu agir. Fala o nosso coração e gera em nós uma aplicação prática dessa palavra, Deus, de modo que não tenhamos como fugir. Em nome de Jesus eu oro para que as vozes cessem, outras, qualquer que sejam as outras vozes, que elas cessem e que a sua voz seja agora tão alta no nosso ouvido, que a gente só ouça ela mesma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar essa mensagem com uma pergunta simples. E a pergunta é: você tem um plano? Essa é a pergunta que eu quero começar essa mensagem. Você tem um plano? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e perguntar para ela, por favor, fala: viu, você tem um plano? Deixa eu saber. Fala assim, você está com seu esposo aí, sua esposa do lado, fala: você tem um plano para nós? Você tem um plano para a nossa família? Se não é seu esposo, sua esposa, você pode perguntar assim: você tem um plano para a sua vida? Deixa eu entender. Mas a pergunta é: você tem um plano? Você conseguiria responder essa pergunta para mim? Qual é o seu plano? O que você pensou em fazer? O que você está planejando fazer por toda a sua vida? Você tem um plano? Sabe, irmãos, no ano 2000, eu tinha acabado de fazer 18 anos, estava fazendo 18 anos e eu estava na Jocum, lá em São Paulo. Eu estava aprendendo ali como evangelizar, como abordar pessoas na rua. Imagina, eu fui criado no interior e agora estou lá em São Paulo. E uma das atividades que eles nos faziam fazer, obrigatório, a gente ia para o centro de São Paulo. Praça da Sé, Viaduto do Chá, 25 de março. E ali a gente tinha o desafio de evangelizar, abordar as pessoas e evangelizar. Nós vamos fazer isso com nossa piazada aí que está indo para o cenáculo. Vamos abordar pessoas nas ruas. E eles vão aprender a fazer isso também. Eu fazia isso, eu tinha 17 anos. E eu me lembro de várias estratégias de abordagem que nós aprendemos, mas uma delas era uma maneira da gente abordar as pessoas, era dizendo: oi, tudo bem? Posso te fazer uma pergunta? E quando essa pessoa dizia sim, a nossa pergunta era: você tem um plano? E é claro que a maioria ficava assim: que pergunta é essa? Não, eu quero saber. Você tem um plano? Você planejou a sua vida? Como assim? E a gente ia um pouquinho mais fundo. A pergunta exata é assim:
se você continuar a sua vida do jeito que você vem levando ela, com esses hábitos, com essas posturas, com a maneira como você vem tratando as pessoas, tratando a si mesmo e tratando o Senhor, me diz, se você continuar nesse ritmo, onde você estará no final da sua vida? Você tem um plano, e é interessante, irmãos, porque é uma pergunta tão simples, e talvez num ambiente como esse, de igreja, de gente crente, talvez você diga, essa pergunta nem cabe para mim, mas eu continuo insistindo, você tem um plano? Para onde você está indo? Onde você quer passar a eternidade? E se você tem uma resposta para onde você quer passar a eternidade, a minha pergunta é, você tem um plano de como você vai caminhar para chegar nesse lugar? Eu me lembro de uma vez que nós abordamos uma mulher ali no meio da Praça da Sé, aquela bagunça, e abordamos uma mulher, ela com pressa, e a pergunta era, a senhora tem um plano? E ela, como assim? Me diz, a senhora planejou a vida? A senhora está indo para onde? Dessa forma que a senhora vai levando a vida, onde a senhora vai chegar? E ela de repente parou, se entristeceu, passou a pressa dela e ela começou a chorar. E ela chorou e depois ela disse, sabe, eu estou tão ocupada com o meu dia, eu estou tão ocupada em sobreviver, eu ando tão ocupada em pagar conta, pegar metrô, ir para o trabalho, cuidar da casa, que eu nunca parei para pensar em um plano. O que eu estou fazendo é deixar a vida ir me levando por aí. E ela chorava, e eu disse, olha, me perdoe, mas sabe, ainda que a senhora não esteja pensando em eternidade, a senhora está decidindo onde passará a sua eternidade, mesmo sem ter planejado. Mesmo sem ter um plano, mesmo sem ter se organizado, ainda assim estamos decidindo o lugar da nossa eternidade. A pior coisa que pode acontecer para nós, irmãos, é uma vida sem um plano. É uma vida solta, não intencional, vivendo como se eu só tivesse esse dia, sem planejar exatamente para onde eu vou e para onde vão aqueles que estão perto de mim. Sabe, você sabe o que é o pecado? O que é o pecado? O que é pecado para você? Sabe que quando a gente faz essa pergunta, a maioria de nós tem a força já do hábito de responder o que é pecado com uma lista de coisas pecaminosas. Não, a minha pergunta é, você entende o conceito de pecado? Então, a Bíblia, quando fala de pecado, do hebraico, ela vai usar uma palavra que é hamartia, que literalmente significa errar o alvo. Então, escute isso. Você não peca apenas quando você está assassinando alguém, mentindo, roubando, adulterando, se prostituindo. Ouça isso. Algumas pessoas podem dizer, eu não tenho uma vida de pecado, porque eu não matei, eu não roubei, eu não estou fazendo coisas erradas, mas o fato de você não ter um plano também é pecado. Porque quem não tem um plano, não tem um alvo, e quem não tem um alvo já errou, e quem errou está em pecado. Vocês entendem isso? Hamartia. Pecado literalmente é errar o alvo. É como se eu estivesse indo levando a minha vida, mesmo que eu não esteja assim, aparentemente cometendo um grande pecado, porque não, eu estou cuidando da minha família, eu trabalho todos os dias, eu não sou um adúltero, eu sou um bom pai, e aparentemente isso não é pecado, mas o fato de eu não ter um plano, um propósito, um sentido, um significado também é pecado. Então Deus, Ele achou que isso era tão importante, que na Bíblia nós vamos encontrar, irmãos, o Senhor colocando no caminho do seu povo uma coluna de fogo e uma nuvem para guiá-los, para que eles não se perdessem, para que eles seguissem o plano. O que Deus estava dizendo para eles é, olha, eu não quero apenas tirá-los do Egito, não é só sobre te tirar das garras de Satanás, não é só sobre te tirar lá do mundo, eu não te tirei do mundo para te deixar sem plano agora, não, porque eu já sou salvo, e agora eu estou indo para qualquer lugar, não, ele diz, depois de te tirar do Egito, eu agora tenho uma nuvem, eu agora tenho uma coluna para te guiar no plano, no lugar, no caminho, na rota que eu tenho para você.
Então Deus achou isso tão importante que Ele colocou uma coluna de fogo, e de noite eles eram guiados por aquela coluna. E eles não podiam se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir a rota do Senhor para a vida deles. E de dia eles tinham uma coluna, uma nuvem que os protegia do sol, e a proteção estava em continuar na rota. A proteção da vida, a proteção do ser humano está em continuar seguindo o plano de Deus. Fora disso não há proteção. Agora Deus é tão bom, ouça isso, que Ele vai fazer de tudo para nos recolocar na rota. E talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu não sei, mas aparentemente na minha vida tudo vai bem. Aparentemente na minha vida eu não tenho um grande problema, mas eu também não estou completamente realizado. Já ouviu isso? A pessoa diz: eu não sei, eu nem sei por que eu estou assim, mas eu estou. E eu te digo, irmãos, é muito provável que você já não esteja mais na rota, no caminho daquilo que Deus tem para a sua vida. Então Deus, Ele é tão bom que Ele vai fazer de tudo, inclusive te trazer num culto como hoje, para dizer: eu quero de novo colocar a sua vida no caminho. Eu quero de novo te colocar na rota para te dar o fim que você deseja. Porque todos nós desejamos um fim no céu, amém? Mas nem todos terão. Porque para ter o fim que você deseja, você precisa estar na rota que Ele deseja. Quem está entendendo, diga amém. Então Ele faz de tudo para nos recolocar. Inclusive, e essa é uma ênfase que eu quero dar aqui nessa noite, inclusive, o Senhor pode colocar acidentes na nossa vida para nos ajudar a recolocar a nossa vida na rota. Escute o que eu vou dizer. Nem todo acidente, nem todo problema na sua vida é obra de Satanás. E ainda que seja obra de Satanás, Deus vai usar isso para o seu bem. Porque a Bíblia diz que Ele fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Repita comigo: Ele fará com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Então perceba isso. Às vezes um acidente é bom para recolocar você no caminho. Eu vou te explicar isso melhor. Tem um exemplo assim, ó. Imagine que você saiu de Laranjeiras do Sul e você decidiu: eu preciso ir para Curitiba. E você chegou ali no trevo e a sua rota, o seu destino é Curitiba. E você saiu no trevo, olhando para o celular e não percebeu que você saiu para a esquerda. E agora você está indo muito longe do seu destino, sim ou não? Você pode ainda estar dizendo: não, mas o carro está bom, o motor está bom, eu tenho combustível, eu tenho velocidade, ainda que tudo pareça bom, você está na rota errada, amém? Você está entendendo isso? Então parece que está tudo indo bem. Poxa, meu casamento, meus filhos, minhas finanças, minha saúde, está tudo indo bem. Aparentemente, você está na rota errada, sim ou não? E aí, imagine que você está indo em alta velocidade, vento, música, está tudo indo bem. E aí você chega lá em Cascavel e o seu pneu fura. Alguém bate no seu carro, não sei, algum acidente. E aí você vai lá com o borracheiro, triste, e fala: ó Deus, por que o Senhor permitiu meu pneu furar? Eu sou o dizimista, eu sou uma bênção, eu faço tudo certo, eu sou pastor, eu sou líder de célula. E a gente reclama demais dos acidentes, sim ou não? E aí se você vai conversar com o borracheiro fala: então, vou arrumar o seu pneu aqui. Você é de onde? Sou de Laranjeiras do Sul. E está indo para onde? Estou indo para Curitiba. E o cara fala: e o que você está fazendo em Cascavel? Você diz: aqui não é a rota? E ele diz: não, olha, você está muito longe, você tem que voltar. Escute, aquele acidente se tornou uma bênção na sua vida, porque você ia avançar e avançar longe do lugar para onde você desejava ir. Então me escute bem, alguns acidentes na nossa vida são de Deus para nos recolocar no caminho dele. Sabe, às vezes a gente reclama: meu Deus, por que essa angústia? E talvez se ela não tivesse vindo, você também não tivesse vindo para ele de volta. Meu Deus, por que essa enfermidade? Talvez se ela não tivesse vindo, você também não tinha vindo para ele.
Meu Deus, por que esse problemão no meu casamento? Me diz, se isso não gerou em você uma maior profundidade de oração e jejum agora, então foi uma bênção esse acidente. Escuta, irmãos, me diz, se Pedro não tivesse tido aquela pesca frustrada, você acha que ele ia deixar Jesus entrar no barco dele? Aquela pesca frustrada foi uma bênção para Pedro, porque colocou Jesus dentro do barco dele agora. E se aquela mulher do fluxo de sangue, nós nem sabemos o nome dela, e se ela não tivesse ficado doente, e se aquela hemorragia não tivesse vindo, você acha que ela ia correr tanto para Jesus? Irmãos, aquela enfermidade foi uma bênção para aquela mulher, e agora toca em Cristo, é curada e é salva também. O Senhor é tão bom que Ele vai permitir e vai usar coisas que acontecem na nossa vida para nos recolocar na rota. Diga para quem está do seu lado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? O Lucas está aqui na frente. E essa semana o Lucas, assim, me surpreendeu demais. Primeiro eu fiquei bravo com ele. Depois eu não pude mais ficar bravo com ele. Porque a gente estava indo buscar pão, eu, ele e o Davi. Estamos indo na padaria aqui. No meio do caminho, os dois se estranharam um pouco. E aí eu parei o carro para conversar com eles. E eu falei assim, olha, não façam isso e tal. Não nesse tom, talvez um pouco mais bravo. E aí, na conversa ali, eu falei com eles, que a gente sempre ora assim, para a gente ter um dia bom, um dia abençoado. E eu falei, gente, vocês vão continuar dessa forma? Vocês não estão orando e pedindo a Deus para ter um dia bom? Você não quer ter um dia bom, Lucas? E ele falou, não. Eu quero ter um dia mau, papai. E eu achei assim, uma afronta. Falei, que é isso, menino? Não fale isso mais. E ele falou, papai, domingo passado, o senhor falou no culto que é no dia mau que a graça de Jesus se manifesta na minha vida. Eu fiquei sem argumento. Zero argumento. Eu falei, ai meu Deus, esse menino puxou para a mãe dele, né? Mas é nesse dia mau, no acidente, que a graça de Jesus nos encontra, amém? E talvez você está aqui, talvez acidentes aconteceram na sua vida. E talvez você está aqui sem saber como resolver uma crise, um problema, algo está te angustiando, dúvidas sobre você, e o Senhor está te dizendo, eu vou usar esse acidente para, de novo, te recolocar no caminho que eu tenho para a sua vida. Amém, irmãos? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe que uma coisa importante a respeito de acertar o destino, uma coisa importante a respeito do alvo, do plano, para onde eu quero ir, vocês já me ouviram falar aqui que o GPS, ele funciona de um jeito interessante. Eu amo o GPS porque eu sou péssimo de endereço. Suelen é que é boa, eu erro tudo. Então eu uso demais GPS. Onde eu vou, eu estou uso muito o Waze. Mas algo que eu descobri sobre o GPS, que nos ajuda a chegar no lugar, nos ajuda a chegar no destino, é que para que ele possa traçar uma rota exata, legal, para onde a gente vai chegar, ele precisa primeiro identificar onde nós estamos. Então, antes mesmo da gente definir o lugar para onde a gente quer ir, é importante a gente saber o lugar onde estamos. Porque o lugar onde estamos determinará a rota e o destino para onde nós estamos indo. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que a pergunta de Deus para Adão, quando ele peca, não foi, Adão, o que você fez? A pergunta de Deus para Adão, quando ele peca, foi, Adão, onde você está? Porque onde você está define exatamente o que você está fazendo com a sua vida. Então, se eu quero ter um plano e chegar no lugar certo, para onde Deus quer me levar, a primeira pergunta que eu tenho que responder é, onde eu estou agora? Com quem eu estou agora? Em quem eu estou agora? Escute isso, todo o trabalho da serpente foi o de tirar Adão e Eva da posição que eles não deviam ter saído. O trabalho dele não foi fazê-los pecarem. O trabalho deles não foi encher eles com ideias. Foi só tirar eles da posição.
Ouça isso, se você puder, anote isso. O evangelho, o reino de Deus é posicional e não é circunstancial. O reino de Deus e o evangelho é posicional, não é circunstancial. Nós costumamos olhar para as circunstâncias e avaliar o poder de Deus a partir da circunstância, mas não é sobre circunstância, é sobre posição. O evangelho é posicional, porque se eu estou em Cristo, então tudo na minha vida vai prosperar, vai frutificar. Agora, sem Ele, nada eu posso fazer, é o que a Bíblia está dizendo. Então o evangelho não é circunstancial. Não é sobre o que está acontecendo no governo, não é sobre o que está acontecendo lá na Rússia, não é sobre o que está acontecendo agora, a criminalidade. Irmãos, nós não somos alienados, mas o reino de Deus não é sobre circunstâncias. O reino de Deus é sobre posição, em quem eu estou, e isso muda tudo. Você entende isso? O reino de Deus é posicional. Bom, uma das coisas importantes sobre a nossa vida, uma das mais importantes sobre a nossa vida, é que nenhum de nós foi chamado exatamente por Deus para existir. Eu e você fomos chamados por Deus para coexistir com Cristo. Não é sobre a minha vida, é sobre o que eu vou fazer para me posicionar em Cristo e então descobrir a minha vida. Você entende? Está muito difícil, irmãos? Preste atenção, nenhum de nós vai conseguir experimentar tudo que Deus tem, viver uma vida abençoada sem Ele. Não dá, sem mim nada podeis fazer. Nós não fomos chamados para existir, mas para coexistir. Não é para viver, mas é para conviver. Você consegue entender isso? Paulo diz assim, porque a sua vida e a minha vida, ela está escondida em Cristo com Deus. Presta atenção, ele está dizendo, olha, a nossa vida não pode ser encontrada. Você vai buscar um sentido e não vai achar. Você vai tentar encontrar uma maneira feliz de viver e não vai achar, porque a sua vida está escondida lá em Cristo. Então, se você não se posiciona em Cristo, você está agora completamente perdido na sua vida. E é isso que acaba com a nossa vida, nosso casamento, nossos relacionamentos, nosso ministério. O fato de eu não mais estar em Cristo e agora não encontrar a vida que estava escondida nele. Quem está entendendo, diga amém. Bom, eu tenho um exemplo aqui para dar para os irmãos, que talvez facilite o seu entendimento. Você quer me ajudar, Lucas? Lucas pediu para ajudar aqui. Então, eu vi isso, um vídeo, um homem fazendo isso, achei legal. E eu quero que você visualize isso aqui para nós. E aí você vai poder entender. Segura aqui para mim, Lucas. Fica aqui desse lado, por favor. Então imagine que essa aqui é a sua vida. Amém? Fala para quem está do lado daqui, lá é a sua vida. Fala, não é nem uma Tupperware, você não vale nada. É uma coisinha aqui de nada aqui, Não dá nem vontade de levar embora isso aqui. Que as Tupperware a gente costuma roubar, né? Está amarrado. Mas isso aqui não vamos levar, não. Ok? Essa aqui é a sua vida. E aí, lembra que nós lemos João capítulo 15. Mas antes de João capítulo 15, se você parar para ler o João 14, Jesus, antes de falar sobre a gente permanecer nele, Jesus está falando no 14 assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Sabe que eu enviarei a vocês o Consolador, e Ele habitará em vós. Então isso aqui é você e eu, amém? E aí o Consolador, o Espírito Santo é essa Bíblia aqui, ok? Aí o Espírito Santo habita em nós, amém? É o Espírito Santo em nós. Diga para quem está do seu lado, o Espírito Santo está dentro de você, amém? Glória a Deus. Aí nós vamos fechar aqui, isso aqui é você, fechadinho agora. Dá para fechar, Lucas? Isso. E o Espírito Santo está aqui. Segura aquela ali para mim agora. Essa aqui, pode erguer essa aí. Bom, agora, ergue essa aqui, Essa aqui, pode erguer. Isso. Tá difícil nós dois, né? Não ensaiamos. Essa aqui, Essa aqui. Muito obrigado. Não teve ensaio. Bom, agora, esse aqui é Cristo. Ok? Então a Bíblia diz assim, João capítulo 14. O Espírito Santo habita em vós. Aí vem o capítulo 15.
é Jesus dizendo, agora vocês devem permanecer em mim. Vamos colocar a gente aqui dentro de Jesus, amém? Tá bom, agora nós estamos em Cristo. Isso aqui é estar em Cristo. Maravilhoso, sim ou não? Tá pesado, Lucas? Vamos mostrar para o povo, ó. Esse aqui é o Espírito Santo dentro de você e você dentro de Cristo. Mas, agora, segura essa aqui para mim. Cristo vai dizer uma coisa interessante. Esse aqui é o Pai. Então veja o que ele diz. João capítulo 15. 14 ele vai dizer, o Espírito habitará em vós, e vocês permaneçam em mim, assim como eu permaneço no Pai. Olha que maravilhoso, fecha aí, Lucas. Agora presta atenção nisso daqui, gente. Muito obrigado, filho. Pode sentar lá. Isso. Agora me diz uma coisa. Existe um lugar mais seguro que esse aqui na terra? Fala para mim, irmãos. O inimigo quer te tocar. O diabo está furioso com você. Mas você está na rota. Você está no lugar certo. Você está posicionado nele. Então o inimigo está furioso com você. Como ele vai te tocar aqui dentro? Fala para mim. Como ele vai pegar você aqui dentro? O lugar mais seguro da terra não é circunstancial, é posicional. Eu já contei para vocês de um pastor, meu amigo, que tinha uma igreja em Gaza. É um lugar bom de você plantar uma igreja, Gaza. Sim, explodiram a igreja dele. Explodiram a igreja dele. Explodiram a escola do lado da igreja dele. Ele não estava lá, nem a família. E aí eu estou numa reunião com esse pastor na Jordânia. Nós estamos numa reunião na Jordânia e ele conta para nós, explodiram minha casa, explodiram a igreja, explodiram a escola. E a gente chora junto com aquele homem. 80% da igreja morreu na explosão. E um pastor brasileiro pergunta, e agora? Qual que é o seu plano? E aí, como tem uma tradução, português, inglês e árabe, ele responde dizendo, não entendi sua pergunta. E aí o pastor brasileiro insiste, bom, agora que lá está perigoso, para onde você vai? E ele repete a resposta, eu não entendi a sua pergunta. Aparentemente, ele não tinha entendido a pergunta. Quando ele foi fazer a terceira vez a pergunta, o pastor coordenador lá, que é o Elias Dantas, falou assim, irmão, você tem certeza que você quer ouvir a resposta? Porque ele entendeu sua pergunta. E aí ele interviu. E ele falou, eu não estou acreditando que você acha que por causa de uma bomba eu não vou voltar para o lugar onde Deus me plantou. O reino de Deus é posicional e não é circunstancial. Então, para aquele homem, o lugar mais seguro da terra era em Gaza. Porque ele não está em Gaza, ele está onde? Em Cristo, e Cristo está no Pai, o Espírito Santo está nele. Tenta fazer alguma coisa com alguém que está aqui dentro. A exposição é sair daqui. Exposição é não estar nesse lugar. Exposição é você dizer, eu vou sair de Gaza e eu vou, sei lá, para Nova York, e lá eu vou estar seguro. Você nunca estará seguro fora da rota do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Agora você vai ler João capítulo 15 de outro jeito, amém? E aí você vai ler João 15, e Jesus, ele insiste, 11 vezes, permaneçam em mim. Diga comigo, permaneçam em mim. Bom, onde é que ele está te mandando permanecer? Aqui dentro, ó. Ele está dizendo, permaneçam em mim. Você precisa entender, nós precisamos entender que permanecer em Cristo não é bom para Cristo, é bom para nós mesmos. Isso não é bom para a igreja, isso não é bom para o pastor, isso não é bom para o seu líder, isso é proteção para a sua família. E Jesus vai falar isso 11 vezes, em algumas traduções 10 vezes, mas no original aparece mais de 10, 11 ou 12, dependendo de como você lê. Por que que Jesus insiste tanto em nos dizer permaneçam? Primeira razão, é desejo de Deus. Ele não repetiria tantas vezes permaneçam em mim se não fosse desejo do Pai. O Espírito em vós, vós em mim, eu no Pai. Esse é o modo que Deus quer agir na sua vida. Primeira razão por ele repetir tanto isso, é desejo do Pai. A segunda razão, porque ele repete tanto isso, é para deixar claro para nós que é possível.
Talvez você está aqui dizendo, é possível, será? Eu não consigo. Eu às vezes estou em Jesus e outras horas eu não estou mais em Jesus. E Ele está dizendo, olha, é possível. Eu não pediria a você algo que não fosse possível. Não é possível permanecer em Cristo e Cristo no Pai. Porque Ele pediu e Ele não pediria para nós algo impossível. Amém? A terceira razão é para que a gente saiba que haverá resistência. Por que você acha que Ele fala, permaneça em mim, permaneça em mim? Tantas vezes é que Ele está dizendo, você vai ter vontade de não ficar. O diabo vai fazer de tudo para te arrancar daqui. Ele não pode te tocar no centro do propósito de Deus. Ele não pode mudar a sua rota se você não permitir. Escuta isso, irmãos. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, olha, gente, a gente acha e culpa Satanás por tudo, mas preste atenção. Satanás arma o picadeiro e o palhaço somos nós. É isso, ele fica nos convidando o tempo todo, sai daí, vem para cá, sai desse lugar, sobe aqui. É isso, venha. Olha, irmãos, são cada ciladas, assim, mais diabólicas, mais sujas dele, e tudo para nos tirar daqui. E quando a gente sai daqui, então a gente tem problema. E Jesus está insistindo, permaneçam em mim, porque Ele está dizendo, você terá muita resistência. Segunda-feira, hoje você vai ter vontade de sumir daqui já. O diabo vai insistir com a gente. Agora, sabe que uma das razões para Jesus insistir tanto com a gente, para permanecer aqui, é porque essa é a única maneira de coexistir com o Pai. A sua vida está escondida com Cristo no Pai. É isso. Então, se você não está em Cristo e no Pai, fatalmente a sua vida perdeu o sentido. Fatalmente a sua vida já não tem mais significado. E ela vai ser completamente inútil. E você não deixará legado algum. Esse é o desafio de todo cristão. O desafio de permanecer nele. Amém, irmãos? Estamos bem até aqui? Você consegue entender isso? Bom, eu tenho que terminar? Então eu vou terminar assim. Anote aí, por favor. Como é que eu faço para permanecer em Cristo? Bom, se o desafio é esse, se para eu chegar no lugar onde eu quero chegar, eu preciso saber onde eu estou, a pergunta é, você está em Jesus? E a outra pergunta que nós vamos responder juntos agora é, como eu faço para permanecer em Cristo? Então vamos lá. Primeira coisa, como é que eu faço para permanecer em Cristo? Primeira coisa, reconheça que este é o único caminho para uma vida abençoada e frutífera. Não há outro caminho. Pastor, mas eu não posso ser bem-sucedido fora desse lugar por um período, por um tempo. Mas vai frustrar, vai acabar. Riqueza não é a mesma coisa que prosperidade. Status não é a mesma coisa que a aprovação de Deus. Se você quer ter uma vida frutífera, e ouça isso, resultado e fruto não são a mesma coisa. Você pode estar tendo algum resultado agora e ainda assim não ser frutífero. A única maneira de ter uma vida abençoada e frutífera é permanecendo nele. Então como é que eu faço para permanecer nele? Reconheça que não dá para ter vida fora dele. Não dá para receber bênção fora dele. Escute isso. A bênção de Deus, a frutificação é o resultado da permanência. Não é o resultado do meu esforço, é o resultado da minha permanência. Irmãos, sabe como que a gente vive? Assim, ó, desesperado. Bom, eu preciso me esforçar. Eu vou me esforçar muito para ser um bom pastor. Eu vou me esforçar muito, que eu preciso ser um bom pai para esses meninos, um bom marido para a Suelen. Eu preciso muito me esforçar para ser um bom pregador. Escuta, não, todo o nosso esforço deveria ser, eu vou me esforçar para permanecer nele, e permanecendo nele, ele vai fazer de mim um bom pastor, um bom esposo, um bom filho, um bom marido. É assim. Então, irmãos, o nosso esforço não deveria ser o desespero para ser santo, mas o desespero para permanecer nele, e ele nos tornaria santificados. Então, quando a Bíblia fala sobre algum esforço, ela diz, esforçai-vos para entrar no descanso. Parece até uma loucura. Hebreus vai dizer, esforçai-vos para entrar no descanso do Senhor. Mas como é que é isso? Esforça para descansar? Parece até ambíguo, não parece? Antagônico. E ele está dizendo, todo o seu esforço deveria estar em Cristo. Eu permaneço em Cristo. E em Cristo agora eu descanso, porque todas as outras coisas vão frutificar.
porque aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A razão pela qual sua vida está seca em muitas áreas é só essa: não permaneceu. Por que está seco nisso, está seco naquilo? Secou essa área, em algum momento deixamos de permanecer nele. Amém? Primeira razão, primeiro motivo, como é que eu faço para permanecer? Reconhece que não dá para frutificar, ser abençoado fora desse lugar. Segundo motivo, segunda maneira que eu faço para permanecer nele, olha, escute isso. Reconheça a obra redentora de Cristo. Irmãos, nenhum de nós tem poder, nenhum de nós tem mérito, capacidade de chegar até o Pai. Essa que é a verdade. Então a Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo no Pai. Então no final ela está lá no Pai. E Ele está dizendo, olha, mas você precisa do Cristo para acessar todas essas coisas. Então, irmãos, nós precisamos entender que acessar o Pai, receber a bênção, o perdão, não é esforço de ninguém. Não é sobre o nosso esforço, o nosso choro, a nossa capacidade. É sobre a graça de Deus liberada em nós a partir da obra redentora de Jesus. A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a terra. Então, nós não podemos acessar o Pai porque não somos justos. Mas aí a Bíblia diz que Cristo nos justifica. É Ele. Quando você vai até o Pai, é mais ou menos assim. Você está indo até Deus para orar e Deus não responde a nenhum de nós, a não ser que a gente faça em nome de Jesus. E aí Ele responde, porque não é sobre nós, é sobre Cristo. Então não tem como receber nada se a gente não entender a obra redentora. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer, Jesus está dizendo, sem mim nada vocês podem fazer. Nada, nada. Você não pode orar, você não pode receber perdão, você não pode receber bênção, nada, nada. Sabe, irmãos, outro dia eu estava comentando com a Suelen isso, achei tão interessante. Quando Jacó, ele vai receber a bênção do pai, vocês lembram que Jacó, porque todos nós somos Jacó, olha para quem está do seu lado e diz, Jacózinho, presta atenção nisso aí. Todos nós, Jacózinho um pouquinho. Não é verdade? E precisamos da bênção do pai. Quando Jacó foi pedir a bênção do pai, é interessante, irmãos, que ele coloca a roupa do irmão mais velho. Vocês lembram? Ele põe a roupa do irmão mais velho e ele diz, quando o pai cheirar e sentir o cheiro do meu irmão, quando ele tocar e sentir que ali é o meu irmão, é a pele do meu irmão, então o pai vai me abençoar. Porque ele vai, na verdade, abençoar o meu irmão. E eu vou receber a bênção por causa do meu irmão mais velho. Então não tem como você receber bênção do Pai se você não estiver vestido na pele, na roupa do Cordeiro que foi morto. E então o Pai te abençoa. Porque na verdade Ele está abençoando Cristo, o nosso irmão mais velho. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos acreditar, confiar na obra, pode deixar, fica tranquilo, na obra redentora de Cristo, para acessar o Pai, e então nós receberemos as bênçãos que Ele tem para nós. Você não recebe bênção nenhuma. A verdade é, o Senhor nos deu herança em Cristo, e em Cristo nós somos co-herdeiros, e recebemos tudo do céu, porque todas as bênçãos dos céus, Efésios capítulo 1, verso 3, diz que elas estão nas regiões celestiais, com Cristo. Todas as bênçãos já foram liberadas para nós, mas elas estão com Cristo. Então se eu não acesso Cristo e não permaneço nele e ele no Pai, nós não acessamos nada. Confie na obra redentora da cruz. Amém, irmãos? Em último lugar, por que eu devo permanecer? Como permanecer em Cristo? Em último lugar, eu permaneço em Cristo quando eu vivo como Cristo. Eu preciso viver como Ele. A Bíblia diz assim, 1 de João, aquele que diz que está nele, deve andar como Ele andou. Então, irmãos, eu permaneço em Cristo, se eu ando no compasso de Cristo, se eu ando da maneira que Cristo andou. Meu irmão, sabe que
nós cristãos, nós precisamos melhorar muito em alguns aspectos. Eu estou falando de mim também. Porque quando a Bíblia fala sobre os pés dos que pregam as boas novas, ele diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Eu acho isso maravilhoso. E quando a gente recebe a sandália da pregação do Evangelho da Paz, é no pé de novo. Está falando de um modo de caminhar. E o que ele está dizendo sobre alguém que anuncia e prega o Evangelho, fala sobre Cristo, ele está dizendo: mais importante do que o que você fala é a maneira como você anda. Então eu não quero ouvir o que você tem a dizer, se a maneira que você anda não se parece com Jesus. Ainda que seu discurso seja bom, ainda que você seja um ótimo orador, ainda que você seja muito persuasivo, eu não quero ouvir o que você tem a dizer, se o seu modo de caminhar não lembra Cristo. A Bíblia diz que por suas pisaduras nós somos sarados. Não só por suas marcas, mas por sua maneira de andar, e andar atrás dele vai nos sarar. Então não é sobre vir num culto no domingo. Não é sobre estar na célula. Não é sobre pôr a camiseta da Zoe. Não é sobre estar nos ambientes religiosos. É sobre andar como Cristo andou. Então como é que eu permaneço em Cristo? Você acha que alguém pode dizer: eu estou em Cristo, e ela continua mentindo, roubando, vivendo uma vida? Você acha que ela vai continuar aqui? Você acha que sim ou não? Porque, irmãos, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Então a minha pergunta não é: você está em Cristo? A minha pergunta é: você tem andado como Cristo andou? Eu posso olhar para a sua vida e ver Cristo. Se você fosse a última pessoa do mundo, você acha que Cristo seria entendido e compreendido de que maneira? Se alguém olhasse para você e tudo que ela tivesse não fosse uma Bíblia, mas a sua vida para ela ler e entender Jesus, o que ela veria sobre Cristo olhando para você? Irmãos, eu quero orar aqui nessa noite. Sabe, as estatísticas dizem que 8 bilhões de pessoas aproximadamente povoam a Terra agora. 8 bi. Dessas 8 bilhões de pessoas, aproximadamente 5 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. Não entregaram sua vida a Cristo ainda. 5. Se você pegar essas pessoas, 5 bilhões, colocar elas em fila, elas vão dar 37 voltas em torno da Terra. 37 voltas em torno da Terra de pessoas caminhando sem um plano. Elas não têm um plano. Elas não sabem para onde estão indo. O meu medo é que a gente que está fora da estatística, que a gente também não tem um plano claro. E que a gente diga: eu sou de Jesus, mas eu não permaneço aqui. E que a gente diga: eu sou da Zoe, mas a gente não permaneceu em Cristo. Não adianta nada. E que a gente diga: faço parte de um avivamento, mas no secreto, a gente vive uma vida bandida, uma vida que não se parece com Jesus, e Satanás aplaude. A melhor coisa para Satanás é que coisas ocultas permaneçam na sua vida, e que você não se pareça com Cristo, mas que você também não seja pego nisso. Então é melhor a gente esconder uma vida dupla, manter uma vida dupla. Eu não permaneço em Cristo e Satanás aplaude isso. Eu vi uma brincadeira outro dia. Era um meme. O diabo abordava um rapaz e dizia: eu sou o diabo. E o rapaz dizia: eu não acredito em você. Ele fala: então tá ótimo. E ele sai. Ele fala assim: ué, você não vai me convencer? Ele fala: não. Fé é pré-requisito da concorrência. Eu não preciso disso. Melhor para mim é que você não acredite. Melhor ainda é que você ache que está tudo indo bem na sua vida. Melhor ainda. Crer, mudar de vida, andar em santidade, permanecer, isso é pré-requisito do céu. Para o inferno é mais fácil. Então hoje, irmãos, ainda que a gente não acredite, ainda que a gente não seja intencional, ainda sim estamos decidindo onde viveremos eternamente. É uma decisão inerente a todo ser humano. Nesse momento, você está tomando a decisão, se no céu ou no inferno. Mas é você quem vai decidir. E não é uma decisão de levantar a mão, é a decisão de permanecer. Porque o céu e o inferno são posicionais. Escute isso. Com muito temor eu trago essa palavra aqui para os irmãos hoje. Tão simples.
Eu poderia estar pregando ela numa praça. Tão simples que é. Falei com o Sueli, não sei nem se dá para fazer uma célula disso. Porque é simples. Eu e você já passamos desse ponto. Mas talvez a aplicação disso não seja tão simples para muitos aqui hoje. Eu quero te convidar a viver o evangelho puro, genuíno, o evangelho de verdade, que é permanente em Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente